Violência no norte do estado. Avô e neto de apenas 5 anos de idade são mortos a tiros dentro de casa em Campos dos Goytacazes. Um suspeito foi preso. Em Angra dos Reis, bandidos levam terror à cidade. Criminosos invadiram uma agência bancária. Houve troca de tiros. Uma pessoa morreu e um PM foi baleado. Prefeitura de Nova Friburgo fecha mais um contrato emergencial. Dessa vez para fornecimento de alimentação para o Hospital Maternidade. E os investimentos no setor metal mecânico de Volta Redonda, que pretende gerar mais empregos no ano que vem. Sexta-feira, 8 de novembro, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, o melhor boa noite da semana, você não acha? Claro, é o melhor dia. A gente passa a semana esperando a sextona e a gente vai abrir a edição de hoje falando da violência que, infelizmente, gente, voltou a aterrorizar moradores de Angra dos Reis, na região Costa Verde do estado. Nessa madrugada, bandidos invadiram uma agência bancária. Houve troca de tiros. Uma pessoa acabou morrendo e um policial militar foi baleado. A nossa equipe esteve na cidade. Vamos ver na reportagem completa do repórter Caio Alex. Põe no ar. O terror tomou conta do município de Angra dos Reis por volta das 4h10 da manhã desta sexta-feira. Foram muitos tiros disparados. Bandidos fortemente armados e encapuzados invadiram essa agência do Banco do Brasil, que fica na Rua do Comércio, e a explodiram. O local fica próximo ao Morro Santo Antônio. Foram momentos de desespero para quem vive na região. Uma sensação de insegurança, né? Nós estamos aguardando por segurança. A polícia militar foi avisada do assalto cinematográfico. Na fuga dos criminosos, eles colocaram fogo em 2 veículos no meio da rua para impedir a chegada das forças de segurança. Nesta manhã, onde um dos carros ficou, havia combustível na pista. A via foi interditada para a colocação de serragem. A dona do veículo estava assustada. A gente estava dormindo, escutou os tiros. Aí vimos um carro na nossa rua ali incendiado. Depois o irmão dele chegando falou que o nosso também estava pegando fogo. Moradores afirmaram que houve ainda uma intensa troca de tiros no centro de Angra dos Reis. Foi violento o negócio, muito tiro. Um policial militar, identificado como Cabo Barcelos, foi baleado no pé. Ele foi levado para o Hospital Geral de Japuíba, foi medicado e já foi liberado. A polícia também recebeu informações que explosivos teriam sido deixados dentro da agência. O pessoal da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, também veio aqui para Angra dos Reis. E o pessoal do Esquadrão Antibombas. Toda a área teve de ser isolada para não trazer riscos para os moradores e as pessoas que passam aqui pela região. Tá triste, porque a gente está acostumado com uma cidade pacata, normal, e acontecendo essas coisas que a gente não espera. A PM informou que a ação da quadrilha foi frustrada. 4 caixas eletrônicos teriam sido arrombados. A instituição financeira não divulgou o montante roubado. Os criminosos deixaram para trás um rastro de destruição. A polícia informou que um motorista que passava pela região aqui de Angra dos Reis acabou batendo violentamente com um carro e morreu preso às ferragens. Ele não teria pertencido a essa ação dos criminosos aqui na região. A polícia deixou claro também que os bandidos conseguiram fugir correndo, vieram aqui para o cais Santa Luzia e conseguiram fugir em uma embarcação pelo mar. Essas imagens, divulgadas em redes sociais aqui em Angra, mostram o corpo do homem que morreu aqui no acidente. Ele já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. E eu me pergunto como é que está o policiamento na cidade durante a madrugada. Porque o bandido ele age quando há espaço da segurança pública, né? Quando a segurança pública não atua, o bandido está lá trabalhando. Enquanto a segurança dorme, literalmente, a bandidagem está na rua. Break rapidinho, eu volto em instantes com outras notícias de todo o estado.
Seguimos para todo o interior, vamos nessa aqui, agora reportagem exclusiva. Pelo menos 2 suspeitos morreram e mais de 20 foram presos durante uma operação da Polícia Civil em várias comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo da ação foi prender traficantes que também atuam no roubo de cargas e cometem vários outros crimes na região. O repórter Jackson Silva acompanhou, põe no ar. Houve correria em meio à troca de tiros. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais usaram um veículo blindado e enfrentaram o poder de fogo dos traficantes. 300 policiais civis foram mobilizados para a operação no Complexo Santa Lúcia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram quase 5 minutos de intenso confronto. Nesse momento, os policiais seguem para uma outra localidade. Os policiais da CORE dão cobertura enquanto eles chegam ao paradeiro dos bandidos. Durante o confronto, um suspeito morreu nesta localidade e os demais conseguiram fugir. Segundo os agentes, com Antônio Marcos de Almeida Leandro, estava essa pistola. De acordo com os policiais, ele teria atirado contra os agentes no momento da operação. Parentes e amigos chegaram ao local e se desesperaram. Segundo a Polícia Civil, 2 traficantes morreram no confronto. São bandidos violentos. Na terça-feira mesmo, a minha equipe comigo, nós ficamos encurralados durante 20 minutos. Hoje, um dos marginais, ele se postou trocando tiro com a gente. Um policial meu quase foi morto. E nessa troca de tiro, felizmente, a gente não ficou ferido e o marginal veio a falecer. 3 favelas da região foram cercadas. No meio do caminho, barricadas para impedir a entrada de viaturas. Os agentes seguiram para diversos endereços para cumprir os 43 mandados de prisão. Nesta viatura da CORE, o homem foi preso e, nesse momento, está sendo levado para a delegacia de Duque de Caxias. Além da venda de drogas, os bandidos também são acusados de roubar cargas, veículos e estabelecimentos comerciais. Verificou-se que o roubo, em geral, principalmente o roubo de carga, é o crime que mais afetava a região, né? Dezenas de suspeitos foram presos e levados para a cidade da polícia. Quem mora na Baixada sabe do que eu estou falando. Não tem região mais dominada pelo tráfico do que a Baixada Fluminense. É miliciano de um lado e traficante do outro. A população de bem fica no meio disso tudo. Vamos para essa aqui falar dessa atuação do PROCON lá de Petrópolis, que flagrou em um mercado da cidade quase 60 quilos de produtos impróprios para o consumo. Vocês veem nas fotos muitas carnes, né? Foram descartados aí produtos com validade vencida, acondicionados de forma inadequada ou também sem data de validade. A fiscalização, ela aconteceu nesta quinta-feira no bairro Alto da Serra. O estabelecimento, ele foi autuado por desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor. A gente já mostrou essa semana aqui mais uma atuação do PROCON, sempre a mesma coisa, né? Produto fora da validade em estabelecimento comercial, meu amigo. Você quer vender, quer ganhar dinheiro, trabalha direito, né? O trânsito na manhã de hoje ficou complicado na Avenida Paulo Erley, que fica no bairro Três Poços, em Volta Redonda. 3 veículos, eles colidiram no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, vocês estão vendo aí na foto. E os veículos foram removidos da pista ainda no final da manhã. E agora, gente, novas denúncias de políticos empregando parentes com altos salários em Itaguaí. 10 casos de nepotismo que concentram basicamente em apenas 2 famílias vão ser encaminhados pela Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado. Há 2 anos, o Ministério Público pediu o afastamento de funcionários do município também por nepotismo, mas foram tantos os recursos que eles continuam tranquilamente nos seus cargos. A Isabela Veiga traz essa história para a gente. Veja só. Dos cofres públicos de Itaguaí, na região metropolitana, sai uma fortuna paga a um grupo de servidores municipais. O detalhe é que quase todos são de 2 famílias, do prefeito e do vice-prefeito da cidade, ambos do MDB. Abelar Goulart de Souza Filho, o Abelardinho, nomeou a ex-mulher Silvia Veras Ventura. Ela ainda teve o salário aumentado de forma considerável.
Ela era diretora do Instituto de Previdência daqui do município, que chama Itaprev. Ela foi promovida por um ato do prefeito e hoje a ex-esposa dele ganha R$ 12.500 por mês. Passou de 7 para 12.500. A filha de Abelardinho também foi beneficiada com o cargo. Érica Yukiko é secretária municipal de esportes e recebe um salário de R$ 20 mil por mês. Apesar do alto rendimento, há denúncias de que ela raramente aparece para trabalhar. Foi procurada a filha do vice-prefeito aqui no município durante 3 dias seguidos e não foi encontrada na secretaria dela. Com tantos casos de nepotismo, a Câmara dos Vereadores de Itaguaí vai enviar um pedido aqui para o Tribunal de Contas do Estado para que avalie essas denúncias envolvendo pelo menos 10 funcionários da Prefeitura. O nepotismo é proibido pela Constituição Federal. O Ministério Público, desde 2017, está apurando já parte dessas nomeações, mas de lá para cá, algumas outras surgiram e, tendo chegado isso ao conhecimento da Câmara, a gente vai pedir que institucionalmente o Tribunal de Contas apure também esse tipo de situação dentro do município de Itaguaí. Há 2 anos, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública pedindo o afastamento de 2 secretárias municipais, a mulher do prefeito e a filha do vice, por nepotismo. A prefeitura recorre, o prefeito recorre e, no intuito, a meu ver, de passar esse mandato de 4 anos e aí depois a ação perde o objeto, porque aí a filha já não vai ser secretária, a esposa já não vai ser secretária, botou todo o dinheiro da população no bolso. Na festa do nepotismo, os secretários também participam. O secretário municipal de eventos, Fábio Luiz da Silva Rocha, nomeou a enteada e a sobrinha como assessoras. Não é de hoje que o SBT Rio mostra os casos de nepotismo na administração municipal de Itaguaí. A cidade é marcada por escândalos de corrupção. Desde o início do mandato, o prefeito Carlo Busato Júnior, o Charlinho, nomeou a mulher Andréa Busato como secretária de Educação. Charlinho se mantém no cargo de prefeito, mesmo condenado em 2016 a 14 anos de prisão por fraudes em licitação, corrupção passiva e associação criminosa na compra de ambulâncias. O caso ficou conhecido como Máfia das Sanguessugas. Além disso, ele também já teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas se livrou de 2 processos de impeachment votados na Câmara Municipal. É o que eu digo, político não tem última instância, né? Ele sempre tem uma outra. É tanto recurso, você vê, a família está lá, está feliz, está empregada, está ganhando, está mamando na teta, não é isso? E agora outras notícias pelo estado, vamos girar, vem comigo. A polícia prendeu um suspeito de ter participado da morte do vigilante Eucilênio Pinheiro, de 38 anos, e do neto dele, Gabriel, de apenas 5, em Campos dos Goitacazes. Avô e neto foram mortos a tiros dentro de casa no bairro Canaã, na noite desta quinta-feira. A avó da criança, de 37 anos, que também foi atingida pelos tiros, foi levada ao hospital e já teve alta. A Polícia Civil apura se a motivação do crime tem a ver com as mortes de 2 homens no bairro Pernambuca nesta segunda-feira. Em Teresópolis, uma mulher foi agredida pelo marido com golpes de facão e socos. O caso aconteceu nesta quarta-feira no bairro Meudon. A vítima, que teve cortes nas mãos e hematomas nos olhos, está internada no Hospital das Clínicas. O agressor foi preso. O ex-vereador petropolitano do MDB, Paulo Igor, virou novamente réu no Tribunal de Justiça do Rio. Dessa vez, o ex-parlamentar é acusado de tentar dificultar a investigação, deletando do seu smartphone um aplicativo de mensagens. O ex-político já é réu no inquérito que apura crimes de peculato e fraude em licitação na Câmara Municipal de Petrópolis. A Prefeitura de Nova Friburgo realizou mais um contrato emergencial com uma empresa que vai fornecer alimentação, dessa vez para o Hospital Maternidade, que está com a cozinha, a despensa e a lavanderia interditadas desde junho. O custo do serviço é de R$ 110.070,70.
o número excessivo de contratos emergenciais firmados pela Prefeitura da cidade já foi alvo de CPI e investigação do Ministério Público. Em Partido Alferes, uma cratera se abriu e interditou a ponte do Bibi, que fica no bairro Monte Alegre. Segundo a Prefeitura, uma via alternativa está sendo aberta para os moradores e obras emergenciais serão feitas no local. E a Praia do Peró, em Cabo Frio, vai receber a bandeira azul, que simboliza uma certificação internacional de qualidade de praias, onde a água não possui qualquer resquício de poluição. O achamento vai acontecer no próximo dia 13. É com esse giro de notícias pelo estado que a gente vai para um break, mas volta já. De volta do break, tem mais notícias para compartilhar com você. Agora a gente volta do intervalo falando de uma notícia muito bacana que vem lá do sul fluminense. Volta Redonda, a conhecida cidade do aço, é a primeira cidade do estado na geração de empregos. Você sabia disso? Pois é, e agora a instalação de um polo metal mecânico no próximo ano vai beneficiar a cadeia produtiva e aí, claro, a transformação do aço. E essa ação vai trazer muitos benefícios para toda a região, inclusive empregos. Veja na reportagem. São cerca de 260 mil habitantes. Por muito tempo, a economia de Volta Redonda foi baseada na produção de aço, com a CSN como principal empregadora. Hoje, o cenário se ampliou. Os setores de serviços e o comércio também cresceram. Dados do Ministério da Economia apontam que nos últimos 12 meses, 4.500 empregos foram gerados, com média de 16 novas contratações por dia. Neste ano, 3.839 pessoas foram empregadas de janeiro a setembro. Para 2020, será instalado o Polo Metal Mecânico. 7 empresas já apresentaram interesse. Nós vamos atrair para o estado do Rio de Janeiro e também para Volta Redonda uma indústria que nós não temos, que é a indústria da transformação, da autopeça, da linha branca, da geladeira. Isso que hoje está fora do estado do Rio de Janeiro e a partir desses incentivos fiscais nós vamos receber essas empresas aqui no estado do Rio de Janeiro e também em Volta Redonda. As primeiras empresas vão se instalar nesse terreno de 211 mil metros quadrados. O serviço de terraplanagem já começa no próximo mês. O local escolhido é estratégico, dá acesso à Via Dutra, à rodovia do Contorno e também à Lúcio Meira. No entanto, a ideia é preparar toda a cidade de Volta Redonda para receber novos empreendimentos. A expectativa é que o polo gere no primeiro ano mais 3.500 postos de trabalho. É isso aí, tem que investir em geração de emprego, a gente precisa disso e aproveitar já os potenciais. A cidade do aço, por que não investir no setor metal mecânico, né, cada vez mais? Agora eu vou passar aqui para você, rapidamente, uma agenda do bem para você fazer esse final de semana. Amanhã, na praia do centro de São Pedro da Aldeia, vai ter o projeto Cabelos do Bem em prol de pacientes em tratamento contra o câncer. Tá, isso de 9 da manhã até o meio-dia, cabeleireiros vão oferecer cortes gratuitos para poder recolher mechas que serão usadas na confecção de perucas para poder cobrir lá os pacientes oncológicos. Então você pode participar, gente. Vai lá, dê força a esse projeto, tá bom? Seguindo nessa corrente do bem, neste domingo, dia 10, a partir das 11 da manhã, no Lar Abrigo Amor a Jesus, o Laje, em Nova Friburgo, vai ter lá o Yakisoba Solidário, é mais uma ação para arrecadar fundos para a instituição. Então você da cidade ou de municípios vizinhos, dá aquela força, leve a família para almoçar e fazer o bem, tá certo? Eu vou embora? Não, mas antes, vem cá, Reinaldo, vem cá nessa aqui fechada, abraço aí para Rosângela da Vila Méria em Nova Friburgo e para Ana lá de Quissamã, tá sempre conectada, ligada aqui com a gente, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela audiência, vem chegando o SBT Brasil, segundona, voltamos a nos falar. Tchau, até lá.